O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Na aula de hoje vamos falar sobre a Patrulha Maria da Penha, desafios no combate à violência contra as mulheres, com a Tenente Coronel Denise Santiago, fundadora da Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar do Estado da Bahia. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Denise Santiago, estou Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado da Bahia. Eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre uma ideia que nós trouxemos do Rio Grande do Sul, implantamos e implementamos aqui na Bahia, chamado Ronda Maria da Penha. Atualmente, eu estou superintendente de prevenção à violência da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, sou doutoranda em Gênero, Mulheres e Feminismo pelo Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Universidade Federal da Bahia, mãe de João Paulo e componente da primeira turma de mulheres da minha corporação. Mas para poder a gente pensar um pouco sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, sobre o enfrentamento em específico a todas as violências que nós mulheres sofremos, é imprescindível entender como isso tenha começado na nossa sociedade. E aí eu vou chegar numa discussão, um debate bem básico, para que a gente se escute e se entenda. Vamos dar uma diferenciada sobre raça e gênero. Nós sabemos que esses dois alicerces, eles são perversamente estruturantes da nossa sociedade. Quando eu vou falar de raça, eu estou trazendo racismo, eu estou trazendo isso que tem matado e silenciado tantos e tantos de nós. E quando eu vou falar de gênero, eu estou falando do machismo. Essa questão que tem, de alguma sorte, em determinada medida também, matado muitas de nós. E para a gente diferenciar um pouquinho gênero de sexo, é algo muito básico. Nasceu pênis, menino, vagina, menina. Agora, gênero é como nós, sujeitos sociais, vamos dizer o que é ser menina e o que é ser menino. Se a gente pensar em encontrar uma mulher grávida por nossa frente e soubermos que ela terá um menininho, naturalmente vamos entregar essa mulher presente do tipo bola, carrinhos, roupinhas na cor azul. Se for uma menina, nós vamos inverter. Nós vamos trazer roupas rosas, bonecas com mamadeira, fraldinha, vassourinhas, pecinhas para poder a gente ensinar a cozinhar nossas meninas. Você já entendeu o que a gente faz? Para os meninos, a gente dá brinquedos de brincar fora de casa, para eles se aventurarem, para eles serem destemidos. Para as meninas, brincar dentro de casa, para elas aprenderem a cozinhar, lavar, passar. Os nossos meninos, a gente ensina a empreender, a dominar, a conquistar o mundo. E as nossas meninas ensinamos a ser mães e domésticas. Isso é gênero. Quando a gente limita um sexo por impressões e perspectivas culturais. Nós limitamos nossas meninas e a colocamos neste lugar de cuidadoras, de donas de casa. E os nossos meninos, dos destemidos, dos fortes. A gente faz isso também através de outros processos subliminares que sequer percebemos. Quer ver um deles? O elogio.
Se tiver uma menininha sentada do seu lado, na clínica, consultório, cinema, sala, e ela estiver quietinha, com seu vestidinho, seu lacinho, fazendo tudo, tudo, tudo que a mãe mandou, a gente vai dizer que ela parece uma princesa, bonequinha. Se tiver um menino sentadinho do lado, na sala, no teatro, no cinema, sem se movimentar, prestando atenção em tudo que a gente está conversando, a gente vai dizer que aquele menino só pode estar doente. Porque o ideal, o normal no nosso imaginário, é que aquele menino esteja correndo, que aquele menino esteja subindo e soltando, que aquele menino esteja fazendo meninices, peraltices. Aí o pai vai olhar e vai dizer: já viu meu varão? Esse menino vai me dar um trabalho quando crescer. Esse menino vai ficar danado por aí. Daqui a pouco está um bando de mulher na porta da minha casa. Se a menina estiver correndo por todos os lugares, passando por baixo, subindo, quebrando as coisas, é capaz do pai pegar no braço da mãe e falar: cuide da sua filha, porque nessas horas é só nossa. Isso é gênero. Quando a gente limita um sexo a partir de perspectivas e concepções culturais. Outra forma da gente fazer isso, contos de fadas. Quem não já leu, assistiu, contou para um dos seus filhos, netos, primos, afilhados, os contos de fadas? Vamos começar por Branca de Neve. Branca de Neve até tenta ser empreendedora. Ela foge, ela se encontra com os 7 anões, e aí aparece quem? Uma bruxa da maçã, né? Que é a única pessoa no mundo capaz de salvar a Branca de Neve. Bela Adormecida, Princesa Aurora, 16 anos, fruto da máquina de fiar, adormece todo o reino. Não é essa história? Quem é a única pessoa no mundo capaz de salvar a Bela Adormecida? Rapunzel está presa na torre, cabelo cresce. Quem é a única pessoa no mundo a conseguir salvar Rapunzel? Pois é, o príncipe encantado. E vocês já repararam também que nessas histórias os vilões são sempre uma madrasta, uma bruxa, é sempre uma mulher fazendo a maldade contra a outra mulher. Mas, enfim, a gente vai ensinando para nossos meninos e meninas informações subliminares complexas ao ler essas histórias. As nossas meninas, a gente vai falar para elas o quê? Quem é que vai salvá-las, protegê-las, cuidar delas? Um príncipe encantado. E aos nossos meninos, a mensagem que a gente manda é: fiquem tranquilos, elas todas vão atrás de vocês, porque elas precisam de um homem para proteger e cuidar. E sabe o que é mais perverso? É que ao final dessas histórias, a gente fala que a única forma dela ser feliz para sempre é do lado daquele homem. Mas e quando este homem, aquele príncipe, vira o sapo? E quando é ele a nos humilhar, chantagear, agredir? E quando é ele que causa em nós as piores doenças, as piores dores? Como a gente vai falar para as pessoas que a gente escolheu errado? Como a gente vai simplesmente desistir do nosso conto de fadas, que todo mundo disse que era a única forma da gente ser feliz para sempre? Nós vamos construindo no imaginário dos meninos e meninas uma coisa que eu vou chamar aqui de poder do masculino. Esse poder de submissão que nós temos que ter àquele gênero, esse poder de obediência que é criado frente a todas as histórias que circundam a nossa infância, a nossa adolescência. E esse poder do masculino invariavelmente vai chegar na violência doméstica. A Lei Maria da Penha, criada em 7 de agosto de 2006, é um divisor de águas na nossa sociedade. Essa lei, ela vai fazer com que a sociedade comece a pensar que aquilo que ela chamava de briga em marido e mulher se transformou num crime. Mas ela é também uma questão histórica. Ela é uma questão cultural e, para romper essas questões históricas e culturais, a gente precisa de tempo, de educação e também de enfrentamento, de luta, de participação política. A Lei Maria da Penha, ela teve inúmeros avanços. Ela é uma das 3 leis mais completas no mundo para o enfrentamento da violência contra a mulher. Um ponto que eu acho super importante para a gente entender a concepção da Lei Maria da Penha é que antes, quando a gente olhava para um homem que escolhia agredir a sua esposa, porque a violência
minhas irmãs, é uma escolha. Pode resolver fazer tudo frente ao embate. Dialogar, sair do lugar, procurar apoios ideológicos para fortalecer a nossa tese. A gente pode. Mas quando a gente escolhe usar a violência, essa aí é uma responsabilidade que nós temos que ter. Então, quando esse homem escolhe aplicar a violência contra a sua mulher, antes, e a gente chamava ele de bom colega, bom marido, bom filho, a gente chamava ele de um cara maravilhoso que me ajuda sempre, um vizinho genial, está sempre de prontidão. Mas quando ele faz essa escolha, o adjetivo que a gente tem que colocar ao lado do nome desta pessoa não é de bom marido, bom filho, parceiro legal, não. O adjetivo que a gente tem que colocar é criminoso. Por quê? Porque quando a gente assiste na televisão uma corrupção, um estupro, um estelionato, alguém que é roubado, que é machucado por outro, a gente sabe querer que a justiça seja feita. A gente sabe chamar o autor daquelas violências de criminoso. Mas quando é nossa vizinha que está gritando do lado, quando a gente está numa festa na praça, no meio da rua, no shopping, vê uma menina ser puxada pelo cabelo, apertada pelo braço pelo seu companheiro, namorado, ou seja lá qual for o grau de relação, por que a gente olha para o lado? Por que a gente ignora? A gente manda os meninos calarem a boca ou então aumenta a televisão. No dia que a sociedade entender que a violência doméstica contra a mulher é um crime, metade desses problemas que advêm desta pauta estarão resolvidos. Um outro fato importantíssimo da lei é quando ela vai nos definir que violência não é só a física. No artigo 7º da Lei Maria da Penha, a gente vai dizer que são 5 os tipos de violência. A física é essa que nos deixa marcas, que perpassa, por exemplo, do tipo, quando eu cheguei em casa, após o trabalho, ele me pegou pelos cabelos e jogou no chão. Eu estava na igreja, ajudando as irmãs, ele me deu um tapa, dizendo que o que eu queria mesmo era namorar com o pastor. A gente estava numa festa, ele me deu um beliscão e me agarrou, dizendo que eu estava querendo me exibir. Tapa, soco, beliscão, aperto no braço, puxão, chutes, violência física. Mas essa está tranquila, porque todos nós identificamos e achamos um absurdo. Se eu aparecer com o olho roxo na frente de vocês, vocês vão dizer, meu Deus, o companheiro da companheira Denise é um animal. Como é que ela faz isso? Mas e quando ele me grita, xinga e esculhamba na frente das pessoas? Quando eu estou passando na rua e ele está no bar gritando, tá vindo aquela ali? Aquela ali é uma vagabunda, rapaz. Anda bonita assim com meu dinheiro. A vida dela é me roubar. Tudo relacionado aos crimes de calúnia, injúria e difamação, violência moral, artigo 7º, Lei Maria da Penha. Quando ele rasga meus documentos de posse de terra, pega minha carteira de identidade ou passaporte para eu não viajar, segura meu cartão de benefício, meus cartões de crédito, quando ele quebra meu aparelho celular, rasga minha roupa, quebra meus móveis, tudo relacionado ao crime de dano, violência patrimonial, artigo 7º, Lei Maria da Penha. A gente tem no imaginário social que a mulher tem obrigação de ter relações sexuais com seu companheiro. E, às vezes a gente ouve até de nossas mães, amigas próximas, algo do tipo, minha filha, se você não for com o seu marido, ele vai procurar outra na rua. Eu protegi uma mulher na Rua da Maria da Penha, que ela tinha 23 anos e 5 filhos. Porque o pai dos filhos dela, dizia que ela não podia sair, tomar anticoncepcional para não sair dando para todo mundo. Proibir de usar anticoncepcional, retirar a camisinha no meio do ato. O estupro conjugal, coronela, Depois da Lei Maria da Penha, aumentou em 21% o registro de estupros conjugais. As mulheres casadas estão sendo estupradas pelo seu marido. Isso acontece mais do que a gente possa imaginar. E algumas das senhoras companheiras que estão me escutando nesta aula, em algum momento das suas vidas, podem ter sido estupradas pelos seus companheiros, porque no imaginário nosso, a gente ainda tem que namorar sem querer, ter relações sexuais sem querer com o nosso companheiro, porque faz parte do casamento. Não faz parte. Artigo 7º, violência sexual, Lei Maria da Penha. Eu falei da física, moral, patrimonial, sexual, e esta aqui, para mim, é a pior de todas. Eu vesti uma blusa decotada, ele mandou eu tirar, porque disse que a mulher dele não sai daquele jeito. Eu fiquei ajudando na igreja. Quando eu cheguei em casa, ele disse que eu estava de flerte com o pastor. A gente estava discutindo, ele deu um tapa em cima da mesa
que eu me tremi toda. Sabe aquele tapa em cima da mesa que o cara dá para acabar a discussão? Aquele tapa é uma mensagem muito clara. Ele está falando para você: eu estou batendo na mesa agora. O próximo é em você. Humilhação, chantagens, xingamentos, tudo que mexa psicologicamente com sua estabilidade. Eu protegi uma mulher que viveu anos ao lado do seu agressor e ela dizia, na época, Major, meu marido nunca me bateu, nunca encostou em mão em mim, mas eu não podia ouvir a chave entrar na porta que eu me tremia, porque a casa tinha que estar arrumada, os meninos sentados onde ele queria, comida na temperatura que ele queria. Vocês já imaginaram quantas surras essa mulher tomou, psicologicamente falando? Então, física, moral, patrimonial, sexual e psicológica. São 5 os tipos de violência. E essa violência psicológica ainda traz uma frase que as senhoras devem ter repetido nas suas vidas ou ouvido. Ele não me bate, mas não deixa que eu vá a lugar nenhum sem ele. Não gosta que eu vista determinado tipo de roupa. Reclama que diz que meu cabelo está solto, chama atenção. Me diz que quando eu estou bonita demais, ele fica inseguro, ele tem muitos ciúmes. Me diz que se eu deixar ele, ele vai me matar e matar meus filhos. Me diz que ele vai se matar se eu deixar ele. São todas violências que estão no nosso cotidiano. E às vezes a gente brinca, a gente fala, é tão bonitinho como seu namorado tem ciúme de você, é tão bonitinho como você fica. Ele fica do seu lado, vem te buscar no trabalho, vai te levar no trabalho. Esse ir buscar e levar obrigatoriamente no trabalho também é um controle. Também é uma forma de ele saber a hora que você está entrando, a hora que você está saindo, com quem você está andando. E tudo isso vai levar a um negocinho que a gente chama de ciclo da violência, que tem, ao final, 3 grandes fases. A primeira fase dela, que é essa fase do amor, de você acordar com o coraçãozinho, dizer que eu amo. Depois de determinado momento em que ele já conhece mais você, que já te mudou e moldou ao que ele acredita que tem que ser uma mulher no relacionamento, começa o período de tensão. Quando você quer ir ver sua mãe, ele não deixa, porque diz que sua mãe não gosta de você. Quando você quer ir dançar numa festa, ele fala que se dançar, ele vai embora. Quando ele diz que não vai na festa, que você também não vai, porque você só pode andar com o lado dele. Quando ele sai para jogar bola, não te liga, não se importa, some, e quando aparece, você tem que dizer que está tudo bem. Essa é a fase da tensão, e essa tensão vai se agravando, mais discussão, até que ele irá cometer uma violência pior, que aqui eu vou exemplificar como agressão. Ele te bateu, você rompe a relação, vai embora, termina, denuncia para algumas que têm mais consciência social sobre a violência, mas aí ele volta, ele se ajoelha no chão, ele pede desculpas, ele compra aquele perfume que ele viu, talvez que você goste mais, ele compra uma roupa nova para você, compra flores, ele te leva para algum lugar que você sempre quis, e aí ele te pede perdão. E aí o que é que você faz se durante toda a sua vida você escutou que tinha que viver feliz para sempre com seu príncipe encantado? Você perdoa. Ele vai ficar bonzinho 3, 4, 5 semanas, volta de novo e a gente vai retomar esse ciclo. O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, diz que para uma mulher romper o ciclo da violência, ela já sofreu, em média, 7 violências anteriores. Sabe o que é que significa? Que sua irmã, sua amiga, sua prima, alguém que você está conversando no metrô, no ônibus, chegar para você e falar, meu marido me bateu, nunca foi a primeira vez. Mas o que é que a gente tem que fazer nesses casos? Eu acredito que a gente tem que fazer, entregar a única coisa que uma alma humana tem que dar a outra alma humana, que é o respeito. Não quero impor para essa mulher o que você acredita que é certo. Ela só precisa ter a certeza que você está do lado dela e quando ela precisar, você vai entregar a ela a sua coragem para, junto da coragem dela, ela conseguir romper o ciclo de violência. Minhas amigas, para mim, o machismo ele é uma superbactéria, ou talvez, sei lá, um vírus, pior que a Covid-19. É uma superbactéria porque quanto mais a gente coloca antibiótico, um vírus, quanto mais a gente coloca vacina, a Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, a lei do stalking, quanto mais a gente injeta vacinas sociais para barrar esse machismo, ele dá um jeito de se contorcer, de sobreviver a todas essas vacinas.
E a mudança, ela se faz a partir de nós. A mudança, ela se faz com o nosso trabalho, com a nossa atuação, com o nosso diálogo. Existem muitos mitos sobre a violência doméstica. Há quem diga que a violência doméstica só acontece de vez em quando. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que a cada 7 minutos uma mulher está em situação de violência no nosso país, que é um problema exclusivamente familiar, não tem nada a ver com a sociedade ou com o Estado, não tem nada a ver com a pauta política. Quando a gente está falando de violência doméstica, a gente está falando de mulheres que vão para o sistema de saúde, o sistema de assistência social, o sistema de segurança pública, o sistema de justiça, os filhos que na escola refletem e reverberam as violências que estão dentro da sua vida. Então, por óbvio, este é um problema de toda a sociedade. A gente costuma dizer também que a violência só acontece com mulheres ou em famílias de baixa renda e pouca instrução. Na Ronda Maria da Penha, eu protegi advogadas, médicas, policiais militares, juízas, procuradoras, mulheres em situação de rua, doméstica, desempregadas. Este é um problema social, como disse, que atinge a todas nós, indistintamente. Entretanto, nós não podemos parar de pensar e pautar as interseccionalidades. Para a mulher preta ou não da zona rural, que está distante do centro onde as políticas públicas acontecem, que tem que escolher entre pegar o transporte para ir à delegacia ou comprar comida para os seus filhos, estas violências, elas são extremamente mais perversas. E essas violências, na perspectiva do que fala a professora Vilma Reis, elas se acumulam, são violências acumuladas, que a estas mulheres, elas impactam de forma mais dolorosa e complexa. Então, para a gente pautar políticas públicas para todas as mulheres, é preciso pensar como essa política pública, diferente das outras que estão na parte urbana, por exemplo, vão alcançar essa mulher da zona rural, ou como essas políticas públicas vão conseguir alcançar e consolidar a sua efetividade em mulheres pretas, periféricas, mães solo. Então, este não é um problema que está situado em uma classe social, uma categoria de análise. Ele vai perpassar e precisa de soluções diferentes em cada uma dessas categorias. Mulheres provocam ou gostam da violência. Há quem diga também que é fácil identificar o tipo de mulher que apanha, sem medo de errar. Para você que está nos assistindo, para você que vai também fazer com que outras pessoas assistam a essa aula. Se eu falar de violência física, 10% de nós, 10% das mulheres que você conhece, já sofreram. Mas quando eu falo da violência física, moral, patrimonial, sexual e psicológica, sem medo de errar, todas nós já sofremos, e eu estou me incluindo. Não é fácil, porque nós criamos uma máscara, criamos uma roupagem, para que as pessoas acreditem que nós estamos imunes a esse tipo de violência, mas não estamos. Nós sabemos que não. Então, nós precisamos nos unir e nos fortalecermos para que essas violências possam ser possíveis de serem ditas, faladas e defendidas em qualquer espaço, em especial no espaço de poder. E eu acho que o pior mito é aquele que diz que mulher gosta de apanhar. Minhas irmãs, não existe mulher que gosta de apanhar. Ou a mulher está humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir, com medo demais para acusar, ou pobre demais para ir embora. Respeite aquela mulher que ela está trazendo ali uma história de vida gigantesca. Não é você olhar e falar, poxa, você soube, Denise apanhou do marido de novo? A gente não sabe. Por quê? Violência doméstica não é matemática. Na violência doméstica, 2 mais 2 pode dar 5.760 soluções. Ela pode ficar por uma carência financeira, ela pode ficar por conta dos filhos, porque não tem onde morar, porque ela não vai voltar para a casa da mãe dela com os filhos. Ela pode ficar porque ama aquele homem, já que ela escolheu ele como príncipe encantado. Nós precisamos respeitar esse lugar de cada mulher e fortalecê-la para ela entender as suas vivências e evitar o feminicídio. Por que as mulheres demoram tanto, então, Denise, para continuar nessa relação? Ela tem medo de romper o relacionamento, ela tem vergonha de procurar ajuda e ser criticada. Ela teme não ser aceita pela sociedade como uma mulher separada, largada. Nem todo mundo, nem todas nós estamos prontas para sofrer uma separação. Existe também um enfraquecimento ou então inexistência de uma rede de acolhimento, uma rede de enfrentamento à mulher em situação de violência. É preciso pautar a consolidação dessas redes. É preciso entender este lugar. Carlos Drummond de Andrade tem um poema chamado Quase. Ele diz que, nesse poema, que quem quase vive
Quem quase vive já morreu, mas quem quase morre ainda vive. Nós, quando estamos sofrendo violência doméstica contra a mulher, nós estamos quase vivendo. Nós estamos pautando nossas vidas em uma dor e um sofrimento completamente complexo. E para que a gente consiga se ajudar, a gente precisa fortalecer essa rede de enfrentamento para que nós possamos entender que nós temos para onde ir, a quem pedir socorro. E foi assim que surgiu a Ronda Maria da Penha. A Ronda Maria da Penha, aqui na Bahia, do governo Rui Wagner, no finalzinho do governo Wagner, no comecinho do governo Rui Costa, no dia 8 de março de 2015, ele assina a construção e implantação da Ronda Maria da Penha na Polícia Militar do Estado da Bahia, um trabalho que começou com a secretária Lucinha e culminou na secretária Olivia Santana, e nós construímos uma tropa especializada em proteção à mulher em situação de violência doméstica. Essa ideia da Ronda Maria da Penha não é ideia da Bahia, ela surge no Rio Grande do Sul, com a tenente-coronel Nádia, que lá atrás construiu a Patrulha Maria da Penha. Eu tive a oportunidade de ir no Rio Grande do Sul, aprender um pouco como é que funcionava, coloquei uma pimentinha, um azeite de dendê, e nós construímos a Ronda Maria da Penha, formadas por homens e mulheres, e que tem uma especificidade. Quando a gente pensou na construção da Ronda Maria da Penha, a ideia é que todo mundo que estivesse sofrendo violência doméstica ligasse para 190 e aí a patrulha fosse. Só que aqui na minha cidade, no meu estado, 70% das ligações para o 190 são de mulheres pedindo socorro pela violência doméstica. 7 em cada 10 chamadas são de mulheres que estão pedindo socorro. Significava dizer que a gente teria que ter 70% do efetivo da Polícia Militar para poder atender. Então, nós criamos um filtro. Qual é o filtro? As medidas protetivas de urgência. As mulheres são atendidas a partir da ida à delegacia, da solicitação da medida protetiva e do deferimento dessa medida protetiva. A partir daí, a Ronda Maria da Penha vai na casa dessas mulheres, acompanha ela em diversos momentos da sua vida, para que ela se sinta segura. Nós trabalhamos com 2 peculiaridades: o combate, essa viatura diferente, proativa, que vai na casa, que busca, e a prevenção. A prevenção a partir de projetos que vão fazer com que homens, mulheres, jovens e toda a sociedade modifique seu pensamento. Combate por combate é trabalhar na consequência. A ideia é que nós recuemos até a causa e transformemos a história. Então, nós criamos alguns projetos, um deles é o Salvando Marias, porque a tropa da Ronda Maria da Penha ela é especializada, ela conhece a legislação, mas as outras tropas não. As outras tropas sequer não tiveram aprofundamento nessa lei, às vezes são formados e entraram na Polícia Militar antes de 2006. Nós vamos juntos a essas pessoas, nós construímos um diálogo e apresentamos a Lei Maria da Penha e um protocolo de como atuar em casos diversos de violência doméstica. Nós criamos em parceria com a Secretaria de Política para as Mulheres da Bahia, de Promoção da Igualdade Racial, de Desenvolvimento Rural, uma atuação que nós chamamos de Ciranda com a Ronda. Nós vamos ao território, aos quilombos, aos assentamentos, às comunidades dos povos originários, e levamos 3 projetos da Ronda Maria da Penha que acontecem simultaneamente. Nós levamos um projeto para mulheres, para homens e para crianças. E vamos discutir sobre o enfrentamento da violência contra a mulher, sobre a prevenção em cada um desses espaços. Nós temos um jogo, que foi um jogo criado por mim, chamado Jogo Espelho, que faz com que a mulher reflita sobre os 5 tipos de violência e que entenda quanto dessas violências já viveu. Esse jogo também, ele apresenta às mulheres a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Essa mulher vai saber exatamente, no jogo de tabuleiro, o que é que o Ministério Público faz em sua proteção, a Defensoria Pública, o que é que o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, enfim. É um jogo didático, divertido, porque é muito difícil conversar sobre dores com alguém que já sofre tantas dores. Então, a Ludicidade entra fazendo este papel, esse percurso. Criamos um projeto que nós recebemos o prêmio, nós somos a primeira polícia militar do país a construir um prêmio de práticas inovadoras, enfrentamento da violência contra a mulher, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com o projeto Ronda para Homens, homens falando com homens pelo fim da violência contra a mulher. Esse projeto levou a minha equipe, à época, para Londres, para fazer um intercâmbio com a Polícia Metropolitana de Londres. Policiais militares, negros,
do Nordeste, país dito de terceiro mundo, indo a Londres para dialogar com a Scotland Yard sobre o enfrentamento da violência contra a mulher. Esse é um projeto que me orgulha e é um somatório, a culminância de um trabalho que durante 5 anos eu fiquei à frente e gostei demais. Nos jogos de futebol, a gente percebeu também que no dia de jogo aqui, em especial os clássicos, as mulheres ligavam mais para o 190. A gente aumentou em 27% o registro de ligações para o 190. O time ganhando ou perdendo. Então, nós passamos a ir para os estádios e entramos com a campanha. A violência contra a mulher, falta grave. Depois que fomos para os estádios, as torcidas organizadas aqui, dos maiores times da Bahia, me procuraram para dizer que as mulheres estavam sofrendo assédio dentro dos estádios, para que elas não retornassem aos estádios. Então, os homens invadiam sanitários, importunavam sexualmente nas arquibancadas. Nós entramos nos estádios com a patrulha da Ronda e, naturalmente, essas mulheres começaram a assistir os jogos de futebol ao lado da Ronda Maria da Penha, ao lado de nossas patrulhas. Atuamos no Carnaval e realizamos ações de cuidado com os nossos componentes da Ronda Maria da Penha. Mas tudo isso que fazemos, que construindo, é pensando e pautando nossas ações de uma palavrinha mágica. No neologismo que alguns querem fazer e pensar que é mimimi, se chama sororidade. A união entre as mulheres é super importante e é fundamental, porque nós fomos educadas e construídas, a exemplo dos contos de fada, nós fomos educadas e construídas para termos rivalidade uma com as outras. E não pode ser assim. A união entre as mulheres é o que nos faz olhar para as mulheres com empatia, que faz respeitar as escolhas e preferências de cada uma das mulheres, que faz com que nós nos enxerguemos e nos respeitemos como irmãs. A sororidade é fundamental e é importante para que a gente conquiste espaço de poder. Porque quando uma mulher é morta, todas as outras o são. Quando a mulher está apanhando, gritando, e a gente não faz nada, no mínimo a gente está mandando a mensagem para o nosso companheiro. Pode bater, ninguém liga. A sororidade é ensinar para a gente que quando a gente está brilhando, quando uma mulher é presidente da República, é governadora de Estado, é vereadora, é presidente da Câmara, é delegada, tenente-coronela, quando uma mulher se destaca nos seus projetos, nos seus objetivos, em nenhum momento, ela está tirando o brilho da outra. Ela vira um farol. Ela acende a luz e mostra o caminho. E diz, e convoca a todas e todas nós, venham. Esse é o caminho. Eu não estou te dizendo que foi fácil, eu não estou te dizendo que eu me diverti no percurso, que eu não sofri. Eu estou te dizendo que eu já fiz esse caminho. E que você pode vir. Porque quando uma mulher brilha, ela não ofusca a outra. Ela vira um farol. Por isso que a gente precisa fortalecer as mulheres. Encorajá-las à disputa de espaços de poder. E mais do que isso, fazer com que esta representatividade feminina esteja nesses espaços de poder. Eu tenho uma definição para a sororidade. A sororidade é que vai nos ensinar isso, que a gente precisa se fortalecer e consolidar mais mulheres no espaço de poder. Eu quero que vocês assistam essa aula, divulguem esse trabalho maravilhoso, passe para mais e mais mulheres. Nossa aula termina por aqui. Quero agradecer muito a companhia de vocês até aqui. Um grande abraço e estamos sempre à disposição. Na aula de hoje, aprendemos sobre a Patrulha Maria da Penha, desafios no combate à violência contra as mulheres. Continue ligada no TV Elas por Elas.